Muito bem, nação. O nosso Mengão quer contratar, sabe quem? Marcos Leonardo, cara. Flamengo estuda fazer uma oferta para o Al Hilal para tirar Marcos Leonardo de lá. Já que Caio Jorge não vai dar certo, né? Porque a pedida do Cruzeiro é muito alta, o nosso Mengão avalia contratar Marcos Leonardo. Você aprova, desaprova? Comente aqui, quero saber a sua opinião. Deixa o like, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Quero dar os créditos para o Grupo Disney, canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá. Sido uma notícia que tem relação com o Cruzeiro, embora o protagonista dessa notícia seja o Flamengo. O Flamengo tem interesse no Marcos Leonardo. Isso se não der certo com o Caio Jorge. Vamos colocar na tela, está no espn.com.br, Flamengo avalia Marcos Leonardo do Al Hilal como opção no mercado, caso não avance por Caio Jorge. Vamos lá. Ele avalia uma investida por Marcos Leonardo, a informação foi apurada pela ESPN neste domingo. O clube ainda não oficializou nenhuma proposta aos árabes pelo atacante. Marcos Leonardo tem contrato com o Al Hilal até junho de 29. Recentemente, o atacante esteve próximo de defender o São Paulo em uma negociação por empréstimo. O acordo, porém, não avançou. Temos números para apresentar aqui. Novo alvo do Flamengo. Marcos Leonardo pelo Al Hilal nesta temporada, 18 jogos, foi titular em 15, 73,1 minutos. Cara, olha os números desse jogador. Ele é muito bom, galera. Olha isso, cara. Por jogo, 12 gols, ou seja, uma média aí de 0,67, uma média muito boa. Ele foi muito bem no Super Mundial. Aí Sim. Teve aquela história do São Paulo, que não tinha dinheiro, mas tinha a questão da associação, aparentemente Marcos Leonardo, a família São Paulina, e ele a Copa, vendo o que o Caio Jorge estava fazendo pelo Cruzeiro. Sim. Se não der certo o Caio Jorge, é um bom nome, mano? Eu acho um ótimo nome. Eu acho, bom, a questão aí é, o Cruzeiro talvez não, certamente não tenha interesse de perder o Caio Jorge. E especialmente perder o Caio Jorge para um rival local. Não tendo, então, aí já mudando o olhar para um olhar do Flamengo, não tendo, então, o Caio Jorge, não é que o Flamengo desce. Vamos pegar aqui alguém de um nível inferior, que é o que o mercado oferece. Não, o Flamengo pega alguém de um alto nível. E não é que o mercado ofereça, ele está jogando e está jogando bem, e está fazendo gols. Eu acho que mostra também a ousadia do Flamengo e acho um belíssimo nome para a temporada. Antes aqui do Sport Center, na equipe F, o Gustavo Zupac até falou. Óbvio que depois da temporada do Caio Jorge, soa até estranho falar que preferia antes o Marcos Leonardo, mas falou. Sim. No geral, no para o ímpar, eu muitas vezes teria escolhido o Marcos Leonardo. É que a temporada do Caio Jorge última foi espetacular. Sim. Como é que você vê esse comparativo entre os dois? Eu tendo a concordar. Eu acho que o Campeonato Brasileiro da temporada passada, o ano de 2025, fez com que a gente... Até porque o Caio Jorge não vinha em sequências tão positivas assim. Só que no Cruzeiro, o artilheiro do ano, né, o artilheiro do campeonato, jogando bem, sendo decisivo, fazendo gols grandes, em jogos grandes, em clássicos, por exemplo, ele meio que muda um olhar talvez um pouco comprometido com as atuações anteriores, em anos anteriores. Agora é difícil falar que o Marcos Leonardo é bem superior. Eu acho que são jogadores mais ou menos do mesmo nível. Mas isso, voltando à possibilidade, isso mostra que o Flamengo está na mesma página. Está pensando em jogadores de um nível altíssimo. E até pegando esse gancho, porque historicamente no futebol brasileiro, qualquer negociação que envolvesse um nome como esse, não só o nome, a grana em uma compra ou em um empréstimo como esses, a tendência nossa é a percepção de, esse cara tem que chegar para ser titular. Uhum. O Flamengo está montando um elenco que permite o técnico a fazer o que ele quiser. Sim. Mas considerando que existe o Pedro, eu vou te fazer essa pergunta. Seria para jogar com os dois? Seria para ter os dois, porque assim, o Pedro na reta final teve um problema no braço, assim. Sim. Então assim, é isso, tá sobrando a ponto de... Não vamos nem discutir quem é o titular. Os caras uma hora vão jogar ou não. É a sensação que passa, é aquela sensação que muitas vezes nós falávamos aqui sobre o Bayern de Munique. Apareceu um destaque, tem alguém jogando bem? Vem cá, traz pra gente. É melhor esse cara estar do nosso lado. E é isso que muitas vezes o Bayern de Munique fez no mercado alemão. Apareceu um destaque como o Caio Jorge, nossa, irresistível, traz pra cá. E aí depois é um problema para os comentaristas e para o Felipe Luiz, para decidir onde joga, em que posição vai jogar. Ele tem a posição do Pedro, né, Felipe? Sim. Ele tem a posição do Pedro.
né? Felipe é o treinador. Felipe Mota, ele joga ali. Agora, em quantos jogos? Contra qual adversário? Dá para os dois jogarem juntos? Em uma situação de jogo, acho que sim. Mas para iniciar os dois juntos uma partida, acho que não. Até porque, quem está do lado? Tá Arrascaeta, tá Bruno Henrique, tá talvez até Luiz Araújo, né? A gente não sabe o que vai acontecer. É muito jogador bom. Os planos do Flamengo para a temporada mostram isso. Que o Felipe Luiz vai ter, todo dia, toda semana, ele vai ter que gastar um tempinho nas coletivas para explicar por que um ficou no banco e por que o outro jogou. Isso porque a gente está falando de uma posição que teria dois, né? Assim, é esse ou aquele. Porque o Flamengo, nesse último ano, tinha uma posição, tinha três. Estamos falando de jogadores de seleção brasileira, que é a lateral esquerda. Mas agora o Flamengo empresta o Vinha ao River Plate com a obrigação de compra de 27 milhões de reais. A ESPN apurou que o empréstimo do jogador uruguaio ao River será por uma temporada com obrigação de compra, o valor estipulado em 5 milhões de dólares, na cotação atual 27,1 milhões de reais. Por 100% dos direitos econômicos, caso o lateral jogue 50% dos jogos pelo clube argentino. O River Plate ainda pagará cerca de 500 mil dólares ao Flamengo pelo empréstimo de Vinha. O uruguaio viajará em breve para realizar exames médicos e se apresentar ao novo clube. O assunto agora é o Fluminense, olha só. Muito bem, vamos trazer aqui para vocês informações, né? O que o Flamengo pensa sobre Marcos Leonardo. Bem, temos aqui essa matéria do GE, dando os créditos aqui para o site GE. Marcos Leonardo no Flamengo, ainda de olho em Caio Jorge, clube amplia busca por atacante. Depois de receber 2 negativas do Cruzeiro por Caio Jorge, o Flamengo ampliou a busca pela contratação de um atacante. O atual plano B do clube é Marcos Leonardo do Al Hilal, o que indica uma mudança no perfil procurado pela diretoria. Ainda não há proposta formalizada ao jogador e o clube saudita. Apenas o interesse. Revelado pelo Santos, Marcos Leonardo tem 22 anos e passou também pelo Benfica antes de se transferir para o Al Hilal em 2024. O Flamengo estuda as possibilidades de negócio e entende que os valores estariam na mesma faixa do valor oferecido ao Cruzeiro pelo artilheiro do Brasileirão de 2025. Nos últimos dias, o clube mineiro recusou uma oferta do Flamengo. Cara, isso aqui a gente já passou aqui no canal, né? Vamos pular aqui para a parte do Marcos Leonardo. Características diferentes, tá? Marcos Leonardo é diferente e tem um estilo de jogo mais próximo de Pedro, sem o perfil de pressionar, sem a bola e jogando prioritariamente dentro da área. No meio de 2025, o jogador já havia sido cogitado pelo Fla, mas o negócio não avançou. O alto salário é uma preocupação da diretoria e também pesará. Ele ganha muito bem lá, né? O Flamengo tem a intenção de resolver o quanto antes os reforços para a próxima temporada. Isso porque o clube deseja dar ao técnico Felipe Luiz a possibilidade de ter o maior tempo possível para trabalhar com os novos atletas durante a pré-temporada. A equipe terá jogos importantes logo de cara. A estreia no Brasileirão está marcada para o dia 28 de janeiro contra o São Paulo, fora de casa. 4 dias depois, a equipe disputa o primeiro título de 2026, a Supercopa do Brasil contra o Corinthians em Brasília. Tá, então, galera, o que vocês acham de Marcos Leonardo, hein? Comente aqui. É diferente, né? Eles têm características diferentes. O Caio Jorge é um jogador que ele volta a buscar a bola, né? Ele é um jogador que joga tanto dentro da área como fora da área. Tem uma característica totalmente diferente do Pedro, por exemplo. E o Marcos Leonardo joga mais dentro da área, né? Como o Pedro joga mais dentro da área. O Pedro gosta de fazer o pivô. O Pedro evoluiu bastante, né? Se encaixando no sistema de jogo do Felipe Luiz. Depois daquela bronca que o Felipe Luiz deu publicamente, o Pedro mudou a forma de jogar, né, galera? Ele ajuda também pressionando fora da área ultimamente, né? Muito bem, dito isso, se o Flamengo contratar o Marcos Leonardo, eu vou ficar bem feliz. Valeu, tamo juntos, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Fui!